Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Brezocast. Sou eu, Dr. Luiz Bresolini, ao lado da minha irmã, doutora Cláudia Bresolini. A gente tinha combinado uma primeira temporada, onde a gente ia falar um pouco da nossa história, são os 4 primeiros episódios. Sugiro que você vá até o canal do Vox TV e procure lá os nossos vídeos. E procura saber um pouco da nossa história e tudo mais. E a gente está começando agora uma segunda temporada. Olha que chique! A segunda temporada, a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos que a clínica oferece, discutir um pouco sobre as novidades. E hoje a gente tem o nosso convidado aqui, o Dr. Amaury, que é o nosso ortodontista. Seja bem-vindo, Amaury. Então, hoje nós vamos falar sobre a evolução da ortodontia, desses alinhadores que existem, Invisalign, se vale a pena ainda os tratamentos convencionais, se realmente eles não vão existir mais e tudo mais. Então, a gente vai discorrer aqui muito sobre essas questões de movimentação ortodôntica. Então, queria trazer aqui a doutora Cláudia, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer realmente agora começar essa nova temporada. Agora nós vamos, como o Dr. Luiz já comentou, nós já falamos um pouco da nossa história, então a gente vai agora pegar cada dia da semana um tema e tentar desenvolver bastante para mostrar durante esses 30 anos o quanto a odontologia evoluiu. E hoje, com muito prazer e com muita satisfação, estamos aqui com meu amigo Dr. Amaury, que é o nosso ortodontista, que está com a gente dia 1º agora de junho, acabou completando 15 anos de parceria, de amizade, de dedicação, de casos, e graças a Deus todos com muito sucesso. E acompanhamos nesses 15 anos a evolução da orto, né? E agora realmente chegamos nos alinhadores, que é o nosso, não digo, assim, a nossa ideologia agora do momento. Amaury, muito obrigada de você estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço estar aqui com vocês, agradeço essa parceria já de 15 anos, porque é muito gostoso trabalhar num lugar que a gente possa se sentir bem. E lá na Clínica Bresolini a gente consegue sentir muita vontade. A gente consegue desenvolver o nosso trabalho, um ambiente super gostoso. Então, eu que agradeço muito a vocês, né? Bom, falar da ortodontia. A ortodontia nos últimos anos teve uma evolução muito grande do que era para o que é hoje. A gente tem hoje uma gama muito grande de tipos de tratamento diferente, né? O mais assim, conhecido é a ortodontia convencional, a ortodontia com aparelho fixo, né? Essa daí também se desenvolveu muito, porque antigamente os brackets, que são aqueles quadradinhos metálicos que a gente cola nos dentes, eles não tinham o torque nem a inclinação dos dentes. Então você fazia tudo isso no fio. Era muito mais demorado, você fazia toda a angulação, inclinação no fio, e era um fio rígido que se usava mais antigamente, não que não se usa hoje, mas era o que mais se usava. Com a evolução, esse torque, essa angulação, acabou ficando nos brackets. E os fios ficaram mais flexíveis, os fios de Nitsch, que a gente conhece, né? Então a movimentação ficou uma movimentação melhor, um alinhamento melhor, um nivelamento também. Então a evolução também foi muito grande. E fora o tipo de material, hoje você tem o material estético do aparelho fixo, né? Você tem aquele que ele é transparente. Ele é muito bom, ele é discreto também. Então se usa bastante esse tipo de aparelho. E vieram também, dentro dessa parte de aparelho fixo da ortodontia, vieram os autoligados. É uma técnica onde você expande melhor a arcada, você usa melhor para dentes mais encavalados, né, que são dentes um em cima do outro, uma boquinha menor. E você não tem o uso dos elásticos, que a garotada gosta muito, né? Do elástico colorido, esse tipo de coisa. Então o autoligado, o fio fica um pouco mais solto e com isso ele consegue expandir melhor. Por isso que é muito importante você estudar bem
o paciente antes de você iniciar um tratamento. Porque você tem que ver muito a musculatura, o perfil, você tem que ver os hábitos desse paciente. Eu até costumo perguntar para as pessoas com que eles trabalham, como que é, né? Para você entender que às vezes as movimentações, os defeitos que eles têm a ver com a vida social dele, vida de trabalho, né? Então, isso também, né? Sim, o hábito é muito importante você saber. Por quê? Uma criança que rói a unha, ela tem o hábito da chupeta, chupar o dedo. Às vezes a criança... Comer caneta na escola. Comer caneta na escola. Ou às vezes a criança tem um problema de respirar pelo nariz, alguma obstrução. Uma adenoide, que é uma carne esponjosa, um desvio de septo. Então isso dificulta a respiração nasal, a criança ou adolescente acaba respirando mais pela boca. E não desenvolve tanto as regiões acima, nas partes aéreas ali. Então isso pode levar a uma má oclusão também, né? E também tem que levar em conta o histórico familiar, que às vezes é uma coisa que já vem de avô, Sim. de pai, e aí você tem que Perfil levar tudo facial, isso. né? Sim. Por isso que é importante você fazer uma boa anamnese, fazer um bom relatório. E nos dias de hoje também mudou muito em relação à idade da criança, do paciente. O importante é que você acabe vendo qual é o problema e, em cima disso, colocar o aparelho adequado na idade adequada também. Que seria a partir de... Olha, eu já peguei crianças com 7 ou 8 anos Pra que início do apresentavam trabalho. mordida cruzada e você tinha que fazer alguma coisa, senão ela ia crescer com a arcada superior muito fechadinha, né? Ou aquelas crianças, aqueles adolescentes que têm o queixo mais avantajado para frente. Você tem que já atuar... percebe já na primeira infância, né? Sim, e você tem que Esses atuar defeitos. antes do crescimento, na fase de crescimento. É muito importante isso. Esse é um dos casos mais longos que a gente tem, né? Porque a cada surto de crescimento, a cada vez que a criança cresce um pouquinho, o adolescente, aquele queixinho pode ir um pouco mais para frente. Então o controle é muito maior. E nesse caso do queixinho para frente, você consegue segurar só com o aparelho interno. Porque eu Hoje- lembro que lá no passado existiam aparelhos extrabucais que alguns eram para segurar o queixinho e outros era para segurar a parte de cima. Porque as pessoas que tinham o dentinho mais para frente, meio dentucinho, você também tinha que dar aquela segurada para dar aquela compensada. Então, esses aparelhos externos, que é o famoso Que é O o capacete o que o pessoal capacete. que é do Willy Wonka. E, É isso. esse tipo de aparelho hoje ainda se usa ou você consegue trabalhar no queixinho ou na maxila muito avantajada, você consegue trabalhar só com o aparelho interno? Bom, vamos começar pelo queixinho. O queixinho a gente ainda usa um aparelho externo. A gente chama de máscara de Petit. É um aparelho muito bom, mas você usa ele junto com um aparelho interno. Geralmente, você coloca o que a gente chama de um disjuntor, e nele você tem alças que você prende essa máscara de Petit, mas você usa em casa e para dormir. Ele não vai para a escola, ele não pratica nenhuma atividade física com a máscara de Petit, né? Essa a gente usa ainda porque ela é muito eficiente. Agora, aquele arco extraoral do Willy Wonka, esse já está mais difícil de a gente usar hoje. A gente consegue com, por exemplo, barra palatina, o uso de mini implantes, desenvolver o mesmo processo que era com arco extraoral. Porque a gente tinha um sério problema, né? A Muito criança tinha que sério. usar uma carga horária grande, às vezes 16 horas, 18 horas por dia, E não ia para a e escola. a criança desse não jeito. usar e não ia para a escola. Porque sempre Chacota, tirava na escola né? por conta da gozação do pessoal, né? E hoje, Então- com os bullying, imagina uma criança hoje Imagina. chegar na escola, não tem nem como. Então esse tipo de aparelho foi muito substituído. Não que você não possa usar, ou às vezes até existem casos que você use, mas está muito, muito difícil. Você tem outros artifícios para usar. E faz a mesma coisa ou até melhor. O mini implante, por exemplo, você usa junto com a ortodontia, não é um implante dentário. Sim. É um mini implante que é colocado para justamente ajudar a movimentação dentária. Ou que a gente chama de ancoragem, para deixar um dentinho parado ali, para que ele não se movimente de jeito nenhum. É muito utilizado nos dias de hoje.
Ele é um como se fosse um parafusinho. Quanto ele tem de diâmetro? Olha, 2? O diâmetro dele, não, ele pode ter ali uns 4 milímetros, 3. Porque depende muito da área que você vai colocar e você precisa às vezes ter uma... puxar. Que ele vai funcionar como se fosse uma garra para você poder fazer o tracionamento, né? Isso. Ou deixar um dentinho parado ali. E você coloca em toda a tira, região bucal. Depois tira ele, né? Depois tira. E é um procedimento super tranquilo. É um procedimento no que você faz, o jovem, o paciente, ele sai tranquilo. Sai, ele pode comer, pode se alimentar, pode praticar o esporte dele. É bem mais tranquilo. Apesar de a gente falar um mini implante, mas não é considerado uma cirurgia de implante, né? Isso. A colocação dele é muito tranquila. Normalmente é um parafusinho que fica horizontal, né? Dependendo aonde o ortodontista planejar a devida colocação. Aí passa para a gente, os implantodontistas, e a gente coloca os mini implantes para servir de ancoragem baseado no seu planejamento, né? Isso é muito tranquilo, porque a pessoa fala, nossa, mas eu vou colocar implante. Ele não afeta a raiz, ele é colocado acima da raiz ou entre as raízes, então, ou na parte mais posterior. Então, ele é totalmente colocado. Você falou do diâmetro de 3, 4, mas o comprimento dele... eu falei comprimento. Comprimento, né? Diâmetro é 1.8. Isso, diâmetro sim. Me confundi, eu estava pensando que você estava falando do comprimento. O comprimento é 3, 4 milímetros, é muito pouquinho. Por 1.8, né? Sim. Ou seja, não chega nem 2 milímetros. Não, é bem... E aí, quando acaba a função, a gente remove muito tranquilamente também, bem fácil. Bem fácil. E a criança se livra da máscara do Willy Wonka, fica mais tranquilo. Então, como hoje o assunto é ortodontia, queria deixar claro que o programa está sendo ao vivo e a gente está aqui acompanhando as mensagens, né, do Luiz Alberto. Luiz Alberto Ribeiro disse que a conexão não estava boa, então agora é porque a gente entrou um pouquinho atrasado mesmo, Luiz. Aí a Diva da Rocha dizendo de novo que a Cláudia é brilhando como sempre. Minha querida, eu te amo. Você é uma querida. Muito obrigada, Diva. Você então, mora no meu coração. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar aqui pelo chat do YouTube. E se quiser, pode mandar no Instagram da clínica, que é o Odonto Bresolini. E, como eu disse, hoje o assunto é ortodontia. Uma coisa que é interessante, que eu achei legal a gente falar... eu lembro na faculdade que isso ficou muito claro na minha cabeça, porque das divisões. Tem o preparo de boca 1 e o preparo de boca 2. Né? Preparo de boca 1 é quando a gente faz toda a saúde da boca, né? Você faz as extrações, limpeza, canal, restauração, você deixa a boca totalmente saudável. E depois você vai para o preparo de boca 2, que é a reabilitação e reorganização. Que aí, no caso, é a ortodontia. Então, assim, para você chegar no ortodontista, a boca já tem que estar saudável, né? Sim. Ela tem que estar tudo curado, tudo bonitinho. Aí você... Porque tem muita gente que chega e fala assim, eu quero pôr aparelho, mas tem muita coisa para fazer antes. Tem que ser feito tudo antes. Parte gengival, parte de cárie, tudo antes do aparelho. Isso, limpa tudo, arruma tudo bonitinho. E até que faça uma comparação. Por exemplo, você vai pegar numa casa... tem uma infiltração, você não vai pintar primeiro para depois arrumar a infiltração ou colocar os móveis. Você vai arrumar a infiltração, depois pinta a parede, depois você arruma a casa. Sim. Né? Então, a ortodontia é mais ou menos isso. E quando as pessoas falam assim, eu quero fazer um pequeno movimento, algum reposicionamento, esse está um pouco para frente, esse está um pouco para... Tudo isso compete à ortodontia. Sim. Certo? E eu queria entrar no assunto agora, que é o que está se falando muito, que são os alinhadores. Sim. Né? Queria que as pessoas entendessem como funciona o processo do alinhador. Porque hoje o pessoal vem e fala assim, eu quero colocar o alinhador porque é a novidade, que a ortodontia convencional está ultrapassada. Se eu não usar isso, eu não estou acompanhando a evolução. Então, eu queria que explicasse um pouquinho, assim, um pouco dessa... para quem está assistindo, né? A diferença, porque às vezes o convencional ainda não, ele se faz ainda muito necessário, né? Sim. Não só pelo fato de ser
de marca ou algo assim? É isso que eu queria que você... Bom, o alinhador é mais uma alternativa da movimentação dentária. É uma nova técnica que surgiu, né? Porque a gente tem a técnica da ortodontia, da ortopedia funcional dos maxilares, que são os aparelhinhos móveis, que a gente usa mais em crianças e em fase de crescimento, e vieram os alinhadores, que a gente tem os nomes comerciais, né? A gente tem o Invisalign, a gente tem o Static Align, que são ótimas marcas, né? O alinhador, ele funciona da seguinte forma: não é uma placa que resolve tudo, porque às vezes o paciente acha que se vai dar uma placa para ele e essa placa vai resolver tudo. Não. Dependendo do caso, você vai usar 20 pares de placa, 30 pares de placa, cada placa resolvendo aos poucos o problema dentário da pessoa. Então a pessoa começa com uma placa, com um conjunto de placas, né, com um par, e vai ficar ali, dependendo do caso dela, 10, 15 dias. Depois ela troca para outro par de placas e assim por diante até chegar na posição que a gente quer. Mas os alinhadores, não pensem que não precisa usar elástico para ajudar na movimentação, que às vezes não vai um acessório colado para girar melhor o dente. Também se usa às vezes para isso. O alinhador, ele é muito bom, mas hoje eu digo que talvez ele não substitua tudo que o aparelho fixo, que a ortodontia faz. Cada profissional tem seu jeito de trabalhar, seu método. E, por exemplo, para pacientes que vão fazer cirurgia ortognática, que é corrigir com a cirurgia a posição dos dentes, eu ainda uso aparelhinho fixo, mas é minha posição. O aparelho alinhador, ele vai melhorar mais, ele vai desenvolver mais ainda. É uma técnica, entre aspas, nova, principalmente no Brasil. Ela vai melhorar muito, mas ainda eu não usaria para todos os tipos de movimentação. Eu acho que ainda a ortodontia fixa, ela vai fazer coisas que o alinhador não faz, então por isso você tem que estudar muito bem o caso. Se o paciente vem procurando, eu gostaria muito desse alinhador, então você tem que estudar bem o caso para oferecer esse produto para o paciente. Porque ele vai querer ver o resultado lá no fim. Né? É uma técnica muito boa para pequenas movimentações, dentes encavalados, para algumas classes 2 que a gente chama, quando a parte de cima está um pouquinho mais para frente. Eu uso tranquilamente. Uso alinhador, é uma ótima técnica, mas tem que estudar bem qual é paciente que você vai colocar. E ele funciona assim, você faz um escaneamento, manda para uma análise do software da empresa, no caso vamos dizer assim o Invisalign, é o software que vai dizer qual é o tempo e qual é o número de placa, não é isso? Que aí é assim que é feito mais ou menos o planejamento de custo, essas coisas ou não? Ou tem variação de paciente para paciente? Você tem o início dele muito parecido com os outros tipos de tratamento. Você pede a documentação ortodôntica mais o escaneamento. Né? Então ali você tem todos os dados que você coloca no site da empresa. Você alimenta com a movimentação que você quer, aquilo que você precisa. O dentista ainda manda ali no tratamento dele. Então ele manda tudo certinho que ele quer. A empresa faz uma simulação e manda para você. Manda um clean check. Você vai analisar e ela que manda mais ou menos o número de placas que vai ser necessário para aquela movimentação. E o dentista vai falar, não, eu queria uma movimentação um pouco mais lenta, um pouco mais rápida, e isso vai aumentar ou diminuir o número de placas. Né? Mas o dentista é que dá sempre o aval final. Às vezes alguma movimentação não é da ordem ou não é do jeito que o dentista quer. Então ele vai, escreve, faz toda a modificação, vai para a empresa vai fazer um novo clean check. Enquanto você não está satisfeito com o jeito que da movimentação, ele vai mandar clean check o quanto for necessário. Mas o dentista é que vai alimentar todos os dados, a movimentação que ele quer. Isso é importante. Então, por isso que eu falo, porque a gente tem conversado muitas pessoas, hoje tem muito dentista que não é ortodontista, que está colocando esses aparelhos, né, que são os alinhadores e tal, e para você ver
Porque eu já tive relato até de conhecidos que o dentista entregou as placas e falou, ó, essa daqui, já tudo com um caderninho, essa aqui é 15 dias, essa é 20 dias, e aí você volta aqui só daqui 3 meses para eu ver se está dando tudo certo. Então, já vi isso de de pessoas esclarecidas aqui da cidade. E falando, poxa, não, mas não é assim, você tem que ter um acompanhamento, né? Tem. Quase que sempre igual. Né? Eu sou um pouco rigoroso com o acompanhamento dos meus pacientes em relação a qualquer tipo de tratamento. Com os alinhadores, eu gosto de vê-los a cada 30 ou cada 45 dias, para ver se está bem adaptada a placa, se ele está utilizando da forma correta, se a placa realmente está fazendo a movimentação que eu preciso. E aí eu entrego as outras placas. Eu não entrego todas as placas de uma vez, mas é meu método de trabalho. Eu gosto de estar bem atento a toda a movimentação que acontece ali naquela boca, vamos dizer assim. Sim. Então eu preciso ver muito isso daí. E o ruim de você não ser ortodontista e estar fazendo esse tipo de movimentação é você não tem muitas vezes a noção da posição dentária, da inclinação do dente, da inclinação de raiz, e isso pode trazer uma iatrogenia, que é um probleminha na boca do paciente. Pode causar até reabsorção radicular, pode causar uma série de problemas, né? Porque a ortodontia, ela é a movimentação, ela é reabsorção com neoformação, né? Isso. Então, se você puxa muito, você reabsorve demais e não neoforma adequadamente, né? E o dente é um órgão mineralizado, duro. Só que, dependendo da pressão que ele sofre, a raiz pode reabsorver. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com a movimentação em relação à força, à pressão. Sempre muito, muito cuidado com isso. E isso em todas as técnicas. O alinhador corre menos risco disso. Bem menos. Mas mesmo assim, tem todo um cuidado em cima do alinhador também. Eu acho que o fato de nós estarmos sempre muito presentes com o paciente deixa eles também muito mais seguros, né? E mais acolhidos, de sabendo, poxa, o profissional está preocupado comigo, né? O profissional quer estar junto comigo, tá vendo se eu estou fazendo certo. Porque é diferente quando o ortodontista faz o serviço e o paciente está com o aparelho e vida que segue. Agora, quando você depende que o paciente faça o tratamento, que ajude no tratamento, se você não ficar em cima, qual é a garantia que o resultado final vai chegar naquilo que a gente quer? Então, eu acho muito importante essa sua dedicação e essa sua necessidade, né, de estar sempre presente na vida deles, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, que nem no caso, você comentou ali no comecinho sobre adenoide, sobre alguns hábitos parafuncionais, né? O morder a caneta, comer a unha. No caso do alinhador, lógico, o alinhador está fazendo uma força para uma determinada posição que você está pedindo, e esses tipos de hábitos parafuncionais pode atrapalhar, pode impedir esse desenvolvimento, né? No caso da adenoide, você acha que sempre tem que ter alguns profissionais, ou seja, é uma área de multidisciplinar, onde você tem que, muitas vezes, pegar a opinião de um otorrino, ou até um tratamento de otorrino, de fono. Você acha pessoas que respiram pela boca, ela precisa fazer o tratamento junto com a ortodontia, ou não tem nada a ver, ou você acha que pode ficar sem o tratamento? Não sei se eu estou sendo clara, de você saber onde um outro profissional tem que entrar para poder trabalhar junto para o resultado final ficar bom. Como que você vê nesse ponto? Então, a sua pergunta é ótima, principalmente relacionada ao que o Luiz falou, de algumas pessoas que não são ortodontistas trabalharem com alinhadores. A avaliação do paciente antes de se iniciar é muito importante. E muitas vezes você usa outros profissionais, você entra em contato como um otorrino, como uma fono. Eles são muito importantes muitas vezes para o dentista, para o ortodontista na movimentação. Mas você só consegue isso realmente sendo ortodontista.
Porque numa das radiografias que a gente tem na documentação ortodôntica, a gente consegue ver se de repente tem uma adenoide ali. Uma região que mostra na radiografia. E você faz toda a anamnese, toda a pergunta para o pai, para a mãe, respirador. Porque às vezes a criança, ela simplesmente tem o hábito de respirar pela boca. Às vezes ela não apresenta nenhum problema. É onde você manda para uma fono. Né? A criança, você percebe que tem alguma coisinha ali. Você pede para que a mãe leve até um otorrino e você entra em contato com o otorrino. E esses profissionais, eles nos recebem muito bem. Eles conversam com a gente entra em contato. E é muito realmente importante que a gente tenha esse círculo. Né? Agora, existem casos, na grande maioria das vezes, que você tem que ter a ortodontia. Porque isso leva a uma posição errada de boca. Alguns casos, por exemplo, mordida aberta, quando os dentes da frente não se tocam. Isso é muito claro de uma mordida, de um respirador bucal. Né? E você precisa realmente entrar para fazer a correção. Então é muito difícil você ter um problema de uma fono que não tem um ortodontista. Muito difícil. Né? Ainda com o otorrino, pode ser que isso não aconteça. Às vezes a pessoa tem uma adenoide, mas não levou para uma posição errada dos dentes. Mas você ter, por exemplo, uma posição de língua errada, uma deglutição atípica, quando a criança deglute de uma forma errada, isso vai levar, consequentemente, para um ortodontista. Até por exemplo, tem um aparelho também para a apneia do sono, também não tem? Sim, sim. Isso aí, as esposas pedem muito, né? Por causa dos maridos que costumam roncar bastante à noite. Tem então, sim. Você já precisa me moldar já segunda-feira. Minha esposa disse que vai me moldar de qualquer jeito esse ano. Tô fugindo dela, né? Mas ela disse que esse ano ela me molda. Não, é muito bom esses aparelhos, realmente, eles não são tão confortáveis. Mas ajudam bastante a esposa na hora do sono. Ajuda bastante isso. Ela vai dormir mais tranquila. Mas é muito bom, sim. Eles ajudam na apneia, porque às vezes a gente não tem noção de quantas vezes a gente tem essa apneia durante o sono. Sim, né? sim. A gente tem muitas vezes, principalmente quem está acima do peso, que não é meu caso, lógico, nem né? o meu, E você, com esse aparelhinho, ajuda bastante. É muito bom. A gente já fez alguns aparelhos, tudo, e tem um resultado ótimo. Existem vários tipos também. Tem uns que são de silicone, outros que são de resina, mas eles funcionam. Ajudam o casal. Então você vê como a ortodontia, ela é super ampla, né? A gente não tem só a ideia de arrumar o dente, né? Hoje também a gente vê o quanto é importante você entrar com a ortodontia, muitas vezes, para trabalhar a TM. A pessoa está com problema de articulação, está com problema de deformidade de face, mastigação errada, movimentos parafuncionais. Mas os dentes estão perfeitos. Você olha e fala, mas você precisa usar aparelho? Olha que sorriso bonito que você tem. Então, aí é onde, muitas vezes, o clínico, que é a nossa parte, né? Quando vem o paciente, hoje, pelo menos eu, a nossa clínica, todos nós somos muito bem focados nisso, de não olhar apenas cárie e gengiva. A gente vê o paciente como um todo, começando já com a deglutição de língua, tecido mole, gengiva, bochecha, ATM, e aí a gente fala, olha, você precisa usar aparelho, apesar do seu sorriso ser muito bonito, ser um sorriso aceitável, mas eu estou vendo que você está com problema de função. Os seus dentes não estão encaixando e com isso você já está começando a ter problema de articulação. E isso eu acho que é uma linha muito importante da orto, né? Onde a gente vê, que você vê desde do apinhamento, hoje a gente já fala do aparelho do ronco, agora a parte de articulação, a parte de alinhadores, a de deglutição, de posição de língua. Então eu acho que essa evolução também é bem bacana, né? E juntamente junto com a ortodontia também estamos trabalhando até com as ROFs, né? Com as harmonizações, mas não a harmonização facial de uma maneira estética, e sim aplicações de botox em região de articulação, para poder também ajudar o tratamento ortodôntico, pessoas muito travadas, pessoas muito rígidas, que às vezes até dificulta também, é isso que acontece? Sim, sim. A ortodontia,
ela está muito ligada às outras especialidades da odontologia, né? E uma das vantagens da Clínica Bresolini é isso. Você tem inúmeros especialistas em todas as áreas, né? E todos estão preparados para mandar para aquele especialista na hora. Então, na ortodontia, por exemplo, às vezes eu preciso abrir um espaço para colocar um implante. A pessoa perdeu o dente, teve uma movimentação dentária que não dá para colocar um implante ali. E também não dá para fazer uma movimentação de fechar aquele espaço. Então a ortodontia vem, abre, prepara para o implante. Às vezes a pessoa tem um dentinho na frente que ele é muito pequenininho comparado com o vizinho dele do outro lado ali. Um dente maior, o outro menor. Então a ortodontia vem, abre esse dentinho para que possa ser feita uma faceta, uma restauração em resina, né? E nessa parte da disfunção de ATM em relação ao botox, tudo, a ortodontia também está muito junto em relação a isso. Porque às vezes a pessoa tem um sorriso muito lindo, mas lá atrás ela tem um dentinho que está batendo topo a topo, uma mordida cruzada, que quando você deixa tudo mais bem alinhado, você deixa uma força mastigatória mais distribuída entre os dentes, você melhora essa posição também. E nessa hora, o ortodontista também tem que pedir, por exemplo, uma pessoa colocar um pouquinho de botox. Às vezes a pessoa tem uma força ali na musculatura dela grande, então você precisa falar com um profissional de outra especialidade para ajudar nisso. Hoje em dia, todas as especialidades estão ligadas, todas. Na dentística, na orto, tudo. E isso que você falou é uma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje, o bruxismo, né? A gente tem o vertical, o horizontal. A gente tem aquele que range e aquele que fica apertando, o apertamento, né? E os dois são prejudiciais. Os dois, não tem um mais que o outro, nada. Os dois são. E nessa hora o profissional tem que saber como cuidar. Muito importante. Eu vou até falar, vou puxar um pouquinho da sardinha aqui, porque eu adoro falar sobre esse assunto, que é a disfunção de ATM, bruxismo, e a gente tem visto casos aumentando cada vez mais, principalmente por causa da pandemia, né? Porque no período da pandemia a gente tinha muitas incertezas de saúde, de familiares, de perdas e tudo mais, incertezas de trabalho, porque tive que fechar tudo, incertezas de vários aspectos. Tanto é que teve muita gente que se reinventou, teve gente que perdeu o emprego e ainda está aí. Então o que isso tem? A expressão facial corporal é aquilo que a gente está pensando. Então as pessoas começaram a ter uma expressão facial muito mais tensa, né? Você pode verificar que as pessoas estão muito mais tensas por causa disso, e até porque quem está recomeçando, quem está buscando atrás, e isso é todos os dias, praticamente toda hora vem um paciente se queixando, e como a expressão facial, a expressão corporal é daquilo que a gente pensa, né? Então você às vezes está apertando ou rangendo, né, fazendo bruxismo vertical ou horizontal, ou seja, e por mais que você corrija ortodonticamente, botox, se a mente não tá alinhada ainda, ela vai continuar. Eu tenho pacientes que a gente usa até placa de bruxismo que destrói a placa. Quantos a gente já não teve, né? Muitos. Que não adianta você fazer, às vezes, esses dispositivos e tal, se você não trata essa questão mental e tal. Mas, falando um pouco mais assim, na teoria, se você tiver um bom encaixe entre os dentes, todos os dentes encaixados, não ter ausência dental, todos eles bem posicionados, o fato de você, por mais que você tenha todos esses problemas que a sociedade nos traz, a chance de você ter uma DTM é menor. Então, por isso que já é um trabalho. Porque todo mundo chega para mim e fala assim, como que trata? Poxa, como foi dito aqui, é multidisciplinar. Então, primeiro tem que avaliar se você tem reabilitação, reposicionar, clínico, né? Então, a ortodontia ajuda e muito. Se você faz deixa alinhado, tudo bonitinho, né? Tudo bem posicionado, ele não desenvolve, né, as disfunções
temporomandibulares, né? Sim. Essas disfunções vão ser muito mais difíceis quando você tem os dentes bem alinhados, bem nivelados, uma força mastigatória bem dividida entre eles, né? A força mastigatória é o quê? Todos os dentes se tocando da forma correta, né? Isso ajuda bastante, mas a gente entra nesse assunto que você falou, que na pandemia realmente aumentou muito o número disso, muito. Até no jornal The New York Times apareceu uma matéria falando que o número de fraturas dentais aumentou muito na pandemia, e aumentou bastante. E o gozado é que a gente via muitas pessoas com disfunção de ATM, com as pessoas um pouco mais velhas, né? Mas hoje... Esse é o ponto. Adolescente para cima, é impressionante como aumentou isso. Na pandemia, talvez... Jogar videogame. Eu ia falar isso, mas é verdade. No videogame eles estavam estudando a influência do videogame nesse tipo de disfunção também. Você fala adolescência, mas eu acho que já está vindo até um pouquinho menos, criança, né? Eu acho que criança... Eu já tenho casos de pessoas que falam, olha, meu filho, sei lá, quem, com 5 anos, está rangendo, com 6 anos, 7... Aí você fala, como que você vai entrar com uma placa? Como que você vai trabalhar esse ranger dessa criança, né? Então, realmente está vindo cada vez mais cedo esse problema, que é um problema muito sério, né? Porque não está só relacionado aos dentes, e sim todo o ligamento, né? Então, entra com parte muscular que vai para pescoço, que vai para face, que vai para cabeça. Então, quer dizer... É um conjunto tão sério. Quando a gente fala nessa região de ATM, eu sempre brinco que essa região aqui é tudo, né? Eu sempre faço um raio, que eu falo, olha, daqui faz isso, então vem pro olho, pro ouvido. Então, às vezes a pessoa vai ao otorrino, tenta tratamento de otorrino a nível de ouvido, tem zumbido, tem estralos, tem barulho no ouvido, e você vai ver o problema dela tá na mastigação, tá na oclusão, né? Tá no mau posicionamento dentário. Então, você vê que realmente, hoje, apesar de todo esse problema emocional, que um dos profissionais muito integrados nessa área é a parte de psicologia, né? Então, os psicólogos, os psiquiatras também interagem nesse momento, onde eles têm que trabalhar com os ansiolíticos, muitas vezes, né? Os relaxantes, para que a pessoa pare de travar, para não ficar quebrando placa toda semana. Mas então isso é importante. Mas voltando ao assunto dos alinhadores, que eu acho que hoje é o que todo mundo pensa, né? Eu já vi muitas vezes que você comentou, coloca-se umas pecinhas meia azulzinhas, assim, que você põe. Aquilo lá, ele é um orientador ou uma coisa... O que serve aqueles pontinhos que você coloca nos dentes? É para você... para o paciente, sei lá, se basear no desenvolver, no andar O alinhador, ele precisa de alguns recursos também, alguns acessórios, como o aparelho fixo também utiliza, né? Você usa o que a gente chama de attachments. Os attachments são como se fossem uma resina fotopolimerizável que você coloca no dente dependendo da movimentação que você precisa. Se você precisa fazer uma giroversão no dente, se você precisa intruir o dente, né? Extruir o dente, então você coloca conforme a movimentação e ele tem um formato para cada tipo de movimentação. Ajuda também um pouco na retenção da placa. A placa também fica com uma maior retenção nessa região, né? Ele é utilizado, mas ele é da cor do dente. Ele é da cor, ele fica discreto, não aparece, porque o alinhador também ele é muito procurado por ele ser discreto, né? A pessoa é muito mais confortável você ter o alinhador, porque você tira para se alimentar, você tira na hora de higienizar, que o aparelho fixo de ortodontia você já não tem como tirar para se alimentar nem para higienizar, dá mais trabalho, né? E o alinhador não, você remove, você come tranquilamente, faz a higiene dental, coloca ele de volta. Então ele é muito mais confortável nisso, e ele é discreto,
Isso é uma das coisas que as pessoas realmente estão procurando muito, os alinhadores, é para que fique bem mais discreto o sorriso. Ele não aparece, não muda o seu jeito de falar, não tem como a pessoa perceber que você está de alinhador. E essas resininhas que colocam são pequenas e também são super discretas. Mas se for usar o aparelho convencional, existem também os brackets que são discretos. Sim, são os brackets transparentes que eu falei no início. Que eles são bem discretos também, mas ele tem esse problema da higienização e na hora de comer, né? Que é uma vantagem que o alinhador tem que supera os outros. Mas o arco desse aparelho transparente é metálico. Então você tem um bracket transparente, mas o arco vai ser metálico. O arco ainda ele continua metálico. Ainda, por vários anos, tentaram fazer fios que fossem mais discretos também. Mas ainda não tem a mesma eficácia do que o aço. Não tem. Mas mesmo assim ainda fica discreto. Certo, fica discreto. E os alinhadores, qual é o tempo mínimo que a pessoa tem que usar durante o dia? No caso, só tirar para se alimentar. Só tira para se alimentar. Tentar ficar pelo menos umas 20 horas com a placa. A gente pede para que fique entre 20 e 22 horas com a placa, né? Tira para se alimentar e logo depois voltar com a placa. Se for tomar alguma bebida gelada, não tem problema, uma água. Agora, se for tomar qualquer bebida quente, a gente pede também para remover, né? E aí tomar o seu cafezinho, o seu leite quente, né? Isso também a gente pede. E caso a pessoa deixe de usar 2, 3 dias, isso afeta bastante a movimentação. Sim. Aí depois ele já não consegue encaixar aquela placa e acaba retardando a evolução, né? Às vezes, se a pessoa deixa por alguns dias de usar aquela placa daquele momento, muitas vezes ela tem que voltar na placa antiga. Algumas vezes ela tem que voltar, vamos dizer assim, né? Então, o paciente levou a placa 1, 2 e 3. Ela usou a 1 direitinho. Usou a 2 direitinho. Levou o par número 3. Aí, por algum motivo, ela ficou uns 4, 5 dias sem usar. Quando ela vai colocar 3, às vezes ela não vai adaptar bem. Aí você volta para a placa número 2. Para depois colocar o número 3 de novo. Então, isso com certeza atrasa. Ela atrasa, sim. Então, por isso que o paciente, a gente tem que conversar muito sobre ele ser muito disciplinado com os alinhadores. E eu sou muito sincero, principalmente com as mães que às vezes querem que os adolescentes usem um alinhador. E eu, muito honesto, falo para ela, se ela achar que ele não vai ser disciplinado com o alinhador, não usa, porque senão a mãe vai ficar de cabelo em pé, cabelo branco. Vai criar convencional. Vai criar uma briga dentro de casa. Basicamente tem que ser disciplinado para usar o alinhador. Para você ver como tem gente assistindo aqui, ao vivo, a gente está aqui com a Thaís Andorno, que comentou aqui que está adorando a explicação, bem esclarecedora. Thaís, minha querida sobrinha, te amo. Kátia Silene. Linda também, amigona. E o Luiz Alberto Ribeiro quer saber sobre como funciona o aparelho do ronco. Acho que é a mulher. E a Jan Silvia também tá acompanhando aqui a gente aqui. Oi, Jan, te amo também. Beijo, querido. Como funciona isso? Ele quer saber como que... O aparelho do ronco, a gente tem que fazer uma anamnese, tem que fazer o exame clínico no paciente, né? E vendo que ele precisa daquele aparelho, a gente faz as moldagens e ele deixa como se fosse... Porque quando a gente dorme, a gente relaxa, né? E isso faz com que feche um pouquinho essa região onde o ar passa. E por isso que faz esse barulho do ronco, né? Fica um pouco mais flácido essa região. E esse aparelho justamente evita isso. Porque quando a gente está dormindo, é como se a mandíbula fosse um pouquinho para trás. Esse aparelho faz com que a mandíbula fique bem posicionada e o ar passe melhor, evitando essa parte do ronco. É esse que o aparelhinho faz. Mas ele ajuda sim, pode falar para ele que procurar a gente que a gente faz um aparelhinho que vai melhorar. Esse aparelhinho é colocado na parte superior ou na parte inferior? Ele é como se fosse um aparelhinho ortopédico.
ele tem a parte superior e inferior que são ligados, né? E por isso que quando ele coloca, ele não consegue deixar a mandíbula para trás. A mandíbula vai ficar para frente, bem posicionada, e aí melhora muito essa parte do ronco e a apneia. Que o ar vai passar muito melhor, ele vai respirar melhor. Isso é bem importante. E pode, inclusive, até evitar problema respiratório durante o sono, né? Sim. Porque acaba dando abertura, né, do ar. E um sono melhor. E um sono melhor. Porque até que a gente está falando do bruxismo, tanto a pessoa do bruxismo, às vezes quando ela tem um bruxismo muito severo, o sono dela não é um sono muito bom. Não é aquele sono que você consegue, como é que se diz? Descansar, relaxar e recuperar as energias para o dia seguinte, né? E o ronco é a mesma coisa. O ronco também, quando a gente tem apneia, às vezes acorda muitas vezes à noite. Fora as cutucadas da esposa para a gente parar de roncar, a gente também vai acabar acordando muitas vezes por causa do ronco, do barulho, e às vezes por conta da apneia. Então não fica aquele sono que te revigora, que no outro dia você descansou, pronto para outra. Às vezes a pessoa acorda até cansada, não sabe por quê. E esse aparelho ajuda nisso. E os aparelhos para disfunção de ATM também ajudam nesse ponto, para ter um sono muito melhor. Bem mais revigorante. Muitas vezes esse travamento de mandíbula acaba dando uma dor reflexa, muitas vezes de cervical, né? O travamento do bruxismo ou até o apertamento. Então você começa a ter problema, dores na cervical, dores na região frontal, dores na região mesmo da ATM, como eu disse, dor do ouvido, dor no olho, dor até nos dentes. Então, esse aparelho, na realidade, ele não cura o problema, né? Ele vai minimizar e vai atenuar a sintomatologia, não é isso? Sim. Mesmo do ronco, ele não vai curar o problema. Na realidade, ele vai te ajudar a ter uma vida melhor. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas vêm em busca de um aparelho de placa de bruxismo pensando que usando aquilo ela vai curar. Mas não, como a gente disse, entra de novo aquela situação interdisciplinar, que às vezes ela precisa procurar um psicólogo para tentar entender qual é o problema que está fazendo com que ela fique apertando, não é isso? Sim, isso é muito importante. Né? Eu acho que o profissional, quando ele percebe que a pessoa tem essa disfunção, tem que conversar com a pessoa, conversar com o responsável, com a mãe, com o pai, a respeito se já faz um acompanhamento com o psicólogo, se já faz com a terapia, porque às vezes realmente é de fundo emocional isso, né? Então, essa interdisciplina é muito boa. E até as pessoas que têm esse problema do ronco, percebem que tem um pouco de apneia, o aparelho realmente não vai resolver se tiver um sobrepeso, se tiver algum outro problema. O ideal é fazer uma polissonografia. Sim. Que é o exame que você faz uma análise, né? Mostra quantas apneias você teve, quantas insuficiências respiratórias você teve. Eu, por exemplo, tive inúmeras. Nossa, eu até nem lembro como é que eu fiquei muito assustado. E às vezes até que tem que usar CPAP, nem é o aparelho, né? Esse aparelho é só vamos dizer assim, que ele não vai tratar o ronco. Porque o ronco não é um problema, né? Ele é um sinal sonoro de um problema existente, né? Sim. Ele é um dos principais sinais, assim, em relação já aos problemas que ele já tem. Ajuda, mas ele não vai resolver tudo. A pessoa tem que realmente... Então, se for fazer um aparelhinho desse do ronco, a gente seria ideal fazer toda uma análise, assim, não, né? Não só. Isso é o ideal. Eu concordo. Eu estava vendo aqui, porque eu estava, ao mesmo tempo, eu tenho um videozinho que eu até passei pro Ed. Será que consegue, Ed? Estou colocando no sistema. Tá, que aí tem um videozinho que mostra como funciona a nossa articulação quando o paciente faz a lateralidade, que é o movimento de bruxismo. Para eles entenderem onde que é o processo da dor, né? Sim. Que às vezes não é... E aqui no caso de um vídeo que eu tenho aqui, que a gente vai ver se consegue, os dentes já estão bem posicionados. Aqui. Mas o movimento, ele vai, né, da mandíbula, ele vai fazendo os músculos, esses músculos que ficam aqui
nessa região frontal, temporal aqui, né? Uhum. Olha lá, ó. Esse aí é o videozinho, ó. Se puder acompanhar, que são os vídeos de lateralidade. Esse aqui é um vídeo que eu até mostro para meus pacientes, que é um vídeo da USP, ó, Faculdade de Medicina da USP. A gente está acompanhando aqui, não está indo... agora vai. Olha lá. Quiser comentar alguma coisa, ô Amaury? Tá. A gente vê ali É a guia canina, né? todos os dentes bem posicionados. E a gente vê como que... Tá vendo? Essa é a guia canina, que ajuda muito na hora da mastigação, do repouso. E olha quanta pressão tem em cima do canino. Uhum. Você tira o contato de praticamente todos os dentes, né? E a pressão que vai em cima do canino. E quando você olha o que acontece na articulação. Tem o lado de trabalho, como ele movimenta pouco. E o lado de balanceio. E o lado de balanceio, quando ele movimenta bastante. Né? O lado do balanceio é o lado contrário de quando ele está movimentando. Agora você imagina uma pessoa fazendo isso a noite toda, com uma pressão muito forte. Com certeza ela leva a ter um problema naquela região onde a mandíbula se movimenta, né? E eu eu adoro esse tema de disfunção de ATM. E obrigado, viu, Ed? Era isso aí mesmo, que é para poder ficar bem elucidado. Eu já participei de vários simpósios e tal, e fala que 80% das enxaquecas não é enxaqueca, é disfunção temporomandibular, né? Então, às vezes, você trata com enxaqueca, você toma medicação, vou falar aqui, tipo, Cefalive, qualquer coisa assim, aí você está se entupindo de droga, sendo que o tratamento, às vezes, é uma correção ortodôntica, associado com uma placa para bruxismo. Placa para bruxismo. Às vezes até uma restauração que se faz, se ela estiver muito alta, ela pode causar essa disfunção também. Sim. Então uma prótese mal adaptada também pode levar. Então, realmente eu concordo que a maioria dessas enxaquecas é de fundo de disfunção de ATM, sim. Às vezes a perda de um dente que a pessoa não repousa, uma série de fatores. Então, por isso que é sempre importante passar realmente com um profissional que entenda a disfunção de ATM. Isso é muito bom. O pessoal hoje, por exemplo, está fazendo faceta em tudo, facetando todos eles, você está levantando a dimensão, está com aquele dente aberto, aí a musculatura ela se estende e fica com ela, e aí você não consegue ter a mastigação e fica todo dolorido. Ou pior, né? As pessoas estão colocando faceta sem resolver o problema da disfunção. Isso. Se a pessoa já tem um bruxismo, principalmente o que ele fica raspando um dente no outro, você colocar as facetas, o risco de insucesso é muito grande. Você tem que resolver esse problema primeiro, para depois colocar as facetas. Isso as facetas é igual lente de contato também, sim, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tem esse bruxismo, principalmente o vertical, o horizontal, que fica rangendo, e a pessoa às vezes vai colocar a faceta. Isso aí vai dar problema para o paciente lá na frente. Então, uma boa análise sempre é importante. Sim. Porque aquilo que eu já falei lá no começo, preparo de boca 1, você faz um tratamento curativo, né? Você cura o que está doente e tal. Aí o tratamento de boca 2 é reabilitação primeiro e, por último, a estética. Estética, ela é a última. Sim. Ela é interessante. Os pacientes vêm buscando a estética, mas para atingir a estética, você precisa organizar. É aquilo que eu falei da casa também, né? Você quer a casa bem bonita, mas você tem que arrumar as infiltrações, os problemas, essas coisas. É muito. E é gozado, né? A Clínica Bresolini tem isso de bom. Todos os profissionais conversam. Isso aí. E isso é muito importante. Não adianta a gente não ter um especialista ali. A gente tem todas as áreas, a gente sempre está conseguindo resolver o problema do paciente. Sim. Né? Então, toda hora a gente está se comunicando. Olha, Luiz, olha, Cláudio. Então, precisa dessa coisa de várias especialidades.
E aí a gente consegue realmente resolver. E o importante é isso que você falou. Não adianta querer construir um prédio de cima para baixo. Você tem que realizar as etapas coerentes, corretas. As restaurações, a gengivite, para depois pensar nessa parte estética ou na parte de ortodontia. Voltando um pouquinho sobre os alinhadores, o precursor da ideia, o sistema Invisalign, foi o que começou. E hoje nós já temos no mercado algumas marcas, né? O que você diz sobre isso? Você acha que nós, lá na odontologia Bresolini, nós trabalhamos com várias marcas, sim, né? Para que o paciente possa escolher qual delas melhor se adapta, não é isso? Sim. E em relação a isso, você acha que os sistemas são muito parecidos, são muito... todos vão chegar ao mesmo denominador? O que difere, na realidade, é a ideia do criador daquele sistema. Qual é a diferença entre eles, as marcas, no caso? Bom, os alinhadores, a gente tem aquele que realmente faz a movimentação ortodôntica. Ele vai corrigir uma classe 2, ele vai corrigir uma classe 3, uma mordida aberta, uma mordida fechada, né? Existem marcas de alinhadores que eles apenas alinham, né, os dentes e nivelam. Então, por exemplo, se o dente está encavalado, né, um em cima do outro, ele só vai deixar lado a lado. Mas ele não vai corrigir o encaixe dos dentes. Esse é um tipo de alinhador que existe. Lá a gente usa o que tem de melhor no mercado. A gente trabalha com Invisalign, com Aesthetic Align, que são tratamentos que a gente vai iniciar e finalizar não só alinhando e nivelando os dentes, não só deixando o sorriso bonito, mas sim bem encaixado, a parte funcional trabalhando bem, porque a gente tem que olhar também a mastigação, né? O contato dos dentes. Então a gente trabalha com marcas muito boas que se diferem às vezes sim do seu material. O Invisalign é uma marca importada, é uma marca feita fora do Brasil e ela tem a patente do material que ela usa, né? É um pouco mais flexível. E a gente tem o Aesthetic Align, que é um modelo nacional que a gente tem, que também trabalha com material muito bom. Eles têm um suporte muito bom e principalmente eles dão toda a assessoria para os dentistas, como a Invisalign também, que a gente trabalha com essas duas marcas. Eles são muito boas. E para começar a trabalhar, precisa de um credenciamento, né? Sim. Então nós somos uma empresa, nós somos a odontologia brasileira, nós somos Invisalign Doctors. Isso. Que a Invisalign Doctors, ela é para ortodontistas. A gente tem essa linha na Invisalign que é o quê? Ortodontistas que usam essa técnica de alinhadores. O Aesthetic Align também. A mesma coisa, somos credenciados, né? E nós somos o quê? A gente tem a ortodontia, nós somos especialistas em ortodontia trabalhando com alinhadores, que é importante. Isso, legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do programa. Pena. Eu tenho uma mensagem aqui muito importante para você, Cláudia. O Carlos está assistindo, tá? Oh, meu amor. Meu parceiro. Aqui também. Meu querido, meu parceiro, meu companheiro. Te amo. E é isso. Então, como a gente está caminhando para o final, a gente vai começar essa série de tratamentos, de trabalhos que a gente tem na nossa clínica. A gente tem programado uma entrevista com uma empresa parceira nossa que nós vamos trabalhar o assunto do canabidiol, que é a cannabis no uso na odontologia. A gente não tem certeza ainda se é a próxima semana, mas eu já deixo aqui o convite para vocês ficarem ligados. Vamos trazer outros assuntos, como odontologia do esporte, odontologia de home care, odontologia
das especialidades no geral, né? Endodontia, prótese. Enfim, mostrando os nossos profissionais que trabalham com a gente lá na Odontologia Bresolini. E queria agradecer a presença aqui do Amaury. E que se você quiser fazer um convite para um Invisalign Day, né? Para quem estiver assistindo, procurar o nosso Instagram. Sim. Se quiser, pode fazer dê suas considerações. Obrigado. Bom, agradeço demais a vocês dois. Agradeço muito de estar trabalhando na Clínica Bresolini, que nem eu falei, é um lugar que a gente se sente muito à vontade para trabalhar. E realmente a gente vai marcar um próximo dia de Invisalign Day na clínica e a gente com certeza vai estar colocando no Instagram o dia desse Invisalign Day. Todos estão convidados a entender melhor sobre o alinhador, como funciona, e a gente vai estar lá com o maior orgulho e com o maior prazer de receber todo mundo. A gente está programando um Invisalign Day por mês, né, por enquanto. Tivemos um agora, Tivemos um agora e o outro talvez em julho. Em julho. Em julho que a gente talvez tenha. Certo. E o que eu acho que é bacana para o nosso paciente é que quando você disse que precisa de um escaneamento, precisa de toda essa situação, nós temos tudo isso na clínica. Né? Então o paciente não precisa se deslocar para poder resolver o problema, né? Então, esse Invisalign Day, o paciente vem no consultório, conhece o nosso scanner, conhece a clínica e o sistema da Invisalign. Sim, né? É muito mais fácil a gente estar explicando ali, na hora. Junto com o scanner, mostrando a movimentação e a movimentação na boca do paciente, né? Uhum. A gente vai escanear, a boca dele está ali, e a gente simula uma movimentação em cima daquele escaneamento que a gente fez. A gente podia trazer um scanner aqui, né? Sim. Para fazer Ao vivo. Ao vivo, né? É, bem bacana, sim. Uma boa ideia. Trazer a Amanda aqui. Tá. Amanda está convidada. Ela está convidada faz tempo, né? Mas hoje ela está na especialização lá em Campinas, então ela não está por aqui, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia a gente trazer. Então, eu queria agradecer a todos para ficar acompanhando o nosso Instagram. E eu deixo aqui o meu boa noite, Cláudia. Obrigado por mais uma parceria. Muito obrigada a vocês, obrigada Amaury, meu parceirão, meu amigo. E se Deus quiser, a semana que vem estaremos aqui novamente, realmente falando sobre o canabidiol, que também tem indicação na ortodontia. Muito importante também por conta desse travamento, então o canabidiol também pode auxiliar na ortodontia. Inclusive estamos fazendo cursos e a equipe toda já está apta a prescrever e a tratar dos nossos pacientes também com canabidiol. Então a odontologia Bresolini é uma odontologia que está sempre à frente do que se tem de mais moderno da tecnologia. A gente está acompanhando, todos nós sempre estudando muito, aqui no exterior, sempre acompanhando a evolução da odontologia. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo e parceiro até a semana que vem. Obrigada, Luiz. Obrigada por tudo. Beijo a todos. Obrigado, até a semana que vem. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.